presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivens Linhares, também dos auditores Sérgio Ricardo Fonseca, Tiago Barbosa e Cláudio Augusto Canha, bem como do Procurador-Geral junto ao Ministério Público desta Corte, Michael Reiner, declaro aberta a sessão ordinária número 2 deste ano 2015 do Tribunal Pleno. Ausentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e Durval Amaral, em razão de férias, ficando convocados os auditores Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro para a composição do quórum de julgamento, conforme portarias número 133 e 134 deste ano, respectivamente. Convocado o auditor Cláudio Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme a portaria 697 de 2014. Presente ainda o Procurador do Estado, Moisés de Andrade. Coloco a ata da sessão ordinária, número 46, do dia 18 de dezembro de 2014, para homologação. Em discussão, está homologada. Concedo a oportunidade para comunicações previstas no artigo 436(2) do Regimento, para inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 e 522 do nosso regimento. Com a palavra, o auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para devolver ao conselheiro Nestor Batista os autos 519240414, recurso de revisão, ao conselheiro Durval Amaral os protocolos 5686352, 5744913, 8730813 e a Vossa Excelência o protocolo 383813. Feito o registro da comunicação. Senhor presidente. Conselheiro Nestor Batista. Solicito a inclusão de representação da Lei 8666/93, o protocolo 113970614. Está incluído na pauta. Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, inicialmente para proceder à devolução do recurso de revista 47545614, que é relator conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha, e solicitar a inclusão em pauta dos seguintes processos: certidão liberatória 106.54.36.14 do município de Jussara, 113.136.14 do município de Prado Ferreira e ainda o pedido de membro do tribunal 34.904.15. Muito obrigado. Ok. Alguém mais? Então, eu comunico a devolução do protocolo 3080-33/13 ao conselheiro Durval Amaral. Também comunico a retirada de processos que eram da minha relatoria e ainda constavam da pauta para que seja feita a redistribuição. São os processos 38.382/13, 41.7331/07, 57.6111/12, 26.4044/13, 47.6653/13, 57.7204/13, 63.8939/13, 16.3705/14, 27.8782/14, 47.5774/14, 47.6797/14, 53.0040/14, 53.0066/14, 43.070/14, 23.8242/06, 68.8744/07 e 65.4640/11, repito, para que sejam redistribuídos. Deixo a palavra livre. Concedo a palavra por ordem ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicialmente eu desejo de muito sucesso à nova mesa que dirige os trabalhos do tribunal neste período de 2015-2016 e desejando que este tribunal cumpra e bem a sua função.
Então, muito sucesso, conselheiro Ivan Bonilha, conselheiro Ivens Scherper Linhares, o ausente em férias, conselheiro Durval Amaral, e também para todos nós que estamos aqui, não é? Conselheiro Fernando, os auditores Sérgio Valadares, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Canha, e aqueles que nos acompanham, doutor Michael, e a nossa secretária, que também tenha sucesso na sua nova função. Passo ao relato da pauta. Tem o protocolo 1139.706/14, representação da Lei de Licitações, com pedido cautelar, formulada com fundamento no artigo 113, parágrafo 1º, pelo consórcio Concremate Esteio e pelas empresas que compõem Concremate Engenharia e Tecnologia S.A. e Esteio Engenharia e Aerolevantamento S.A., noticiando supostas ilegalidades na concorrência pública 1/2014, tipo técnica e preço, promovida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, AGEPAR, que tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, para dar suporte aos serviços técnicos especializados referentes às atividades de competência legal da AGEPAR, quanto ao gerenciamento dos contratos em regime de concessão regulados pela agência, com vistas à aferição da execução adequada dos serviços públicos delegados. O edital estimou em R$ 5.131.629,24 o valor máximo da licitação. Eu apenas lembro que estou relatando em virtude das férias do corregedor, o conselheiro Durval Amaral. Insurgem-se os representantes contra supostas ilegalidades verificadas no edital do certame, quais sejam a abertura conjunta dos envelopes de proposta técnica e de preços, em provável violação ao procedimento previsto no artigo 46 da Lei 8666/93 e no artigo 81 da Lei 15.608/2007. B. Adoção de critérios subjetivos do julgamento das propostas técnicas e ausência de motivação da decisão, o que teria ofendido o princípio do julgamento objetivo. C. Ilegalidade da previsão de pontuação para aferir a experiência anterior da empresa, pois esta questão estaria relacionada aos requisitos de habilitação técnica, razão pela qual não poderiam ser avaliadas em fase de exame de propostas. D. Exigência de experiências não condizentes com o objeto do certame, o que teria violado o princípio da legalidade, da competitividade e impessoalidade. Verifico inicialmente que o julgamento da proposta técnica foi realizado posteriormente à análise dos preços, contrariando assim a expressa previsão da Lei de Licitações. Constato que os critérios fixados pelo edital para o julgamento técnico podem ter resultado em análise subjetiva das propostas, pois para 2 dos itens que compõem a proposta técnica, conhecimento dos serviços e plano de trabalho, a pontuação segue os critérios de excelente, muito bom, bom, regular e inadequado, sem qualquer parâmetro objetivo que permita aferir de modo adequado o que seria, por exemplo, um plano de trabalho excelente a atribuir a nota máxima no quesito. O edital do certame exige que as empresas comprovem experiência
no gerenciamento de empreendimento pertinente e compatível com o objeto da licitação, determinando a apresentação de comprovação de implantação de gerenciamento referente às seguintes funções: a. Sistema de informações gerenciais. B. Planejamento e monitoramento de impacto ambiental, o que não guardaria estrita conformidade com o objeto do certame, consistente em, aspas, a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, para dar suporte aos serviços técnicos especializados referentes às atividades de competência legal da AGEPAR, quanto ao gerenciamento dos contratos em regime de concessão regulados pela agência, com vistas à aferição da execução adequada dos serviços públicos delegados. Fecho aspas. Diante dos motivos acima expostos, entendo que se encontram preenchidos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar pleiteada. O fumus boni iuris resta demonstrado na plausibilidade das alegações apresentadas pelo representante, as quais foram integralmente recebidas, conforme considerações já tecidas anteriormente. O periculum in mora, por sua vez, também está caracterizado, diante da possível homologação do certame, o que pode resultar em prejuízos aos cofres públicos. Diante do exposto, defiro o pleito de medida cautelar para a imediata suspensão do processo licitatório, concorrência 1/2014, ou eventual contrato dele decorrente no estado em que se encontra. Saliento, por fim, que a representação foi integralmente recebida para a apuração dos fatos por este Tribunal de Contas. Quero acreditar no dia... O último dia de dezembro foi 18, não foi? No dia 17 ou 18, me falha, mas deve ser no dia 18 de dezembro de 2014. Está relatado, senhor presidente. Está em discussão o relato do conselheiro Nestor Batista? Está em votação? Está aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. O protocolo 646-340-14, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Altamira do Paraná, recurso de revista, prestação de contas da entidade, Primeira Câmara, apontou irregularidade em razão do saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Em suas razões recursais, o gestor da entidade alegou, em síntese, que houve mero erro de digitação no laudo de avaliação atuarial, o que foi corrigido, como demonstra o laudo e o plano de amortização, conta redutora, no valor de R$ 5.646.586,89. Informa ainda que a entidade, por inúmeras vezes, tentou entrar em contato com a empresa responsável pelo laudo de avaliação efetuado, sem sucesso. Ao oficiar nos autos, DCM concluiu pelo provimento e regularidade. Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão. A votação está aprovada. O protocolo 664-593-14, recurso de revista, interposto pelo senhor Gilvan Pisano Agiberti, em face do acórdão 302-14 da Primeira Câmara, que recomendou a irregularidade das contas do Poder Executivo 2012, em razão
do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, de 2,88, de despesas não empenhadas, no valor de 166.155, e, o principal, déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades do valor de 857.786,21, contrariando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. DCM opinou pelo provimento parcial do recurso, tendo em vista restar comprovado que não houve acréscimo no saldo da conta responsáveis por despesas não empenhadas no exercício em comento. Ainda a DCM, com relação ao déficit financeiro deficitário, verifica que as obrigações financeiras frente às disponibilidades permanecem irregulares. Anote-se que no tocante ao déficit das obrigações financeiras, a afronta o artigo 42 da Lei de Responsabilidade. A DCM ressalta a impossibilidade de exclusão dos valores concernentes aos restos a receber de transferências intragovernamentais do Fundo de Participação, parcela depositada em janeiro de 2013, de R$ 699.495,69, bem como o valor de R$ 649.100, citado como déficit herdado da gestão anterior, vez que ambos não encontram respaldo legal. O Ministério Público de Contas acompanha a unidade. Assim, a proposta do relator converte o déficit das fontes não vinculadas de 2,88 em ressalva e mantém como provimento parcial o recurso interposto, convertendo também despesas não empenhadas, porém mantendo a irregularidade das contas do Poder Executivo de Prudentópolis de 2012, em razão do déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades. Afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade, assim como as multas administrativas aplicadas ao gestor responsável. Pelo provimento parcial, mas mantendo a irregularidade em razão do déficit mudando os fundamentos das obrigações financeiras. Está em discussão. Com a palavra, o auditor Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho também na minha pauta um processo que trata exatamente dessa questão. O passivo financeiro superior ao ativo financeiro ao final do exercício correspondente ao último ano de mandato. E esse artigo 42 é um dos, se não o mais polêmico da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho esse processo na pauta e a minha tendência, no meu caso específico, se nós pegarmos a disponibilidade, o cálculo desse déficit passivo financeiro menos ativo financeiro, em 30 de abril, porque o que determina o artigo 42? Determina que é vedado ao gestor, no último ano de mandato, assumir a obrigação nos 2 últimos quadrimestres para obrigações para as quais não haja disponibilidade financeira. O que esse artigo suscita polêmicas, e inclusive aqui no tribunal já foi objeto de consultas. A questão é a seguinte: suponhamos que no dia 30 de abril haja um déficit, um passivo financeiro maior do que um ativo, suponhamos em R$1.000. Se o gestor não fizer nada mais nesses 2 quadrimestres, não empenhar nenhuma despesa e não arrecadar nada, no final do exercício, ele vai manter esse déficit de 1.000. Isso não significa que ele tenha violado o artigo 42, porque ele não assumiu nenhuma obrigação para a qual não existisse disponibilidade. Então,
Mas pela metodologia que vem usando a DCM, e ela explica isso porque seria praticamente impossível fazer o levantamento de todos os contratos assumidos, etc. Ela apresenta justificativas por que vem fazendo assim. Simplesmente verifica-se, ao final do exercício, há passivo financeiro superior a ativo financeiro? Sim. Então, considera que é motivo de irregularidade. O que, evidentemente, não corresponde à literalidade do artigo 42, como fica claro nesse exemplo apenas didático, né, que eu acabei de mencionar. Então, senhor presidente, a minha tendência nesse caso é verificar a metodologia uma forma de verificar que eu entendo razoável é verificar o valor do ativo financeiro menos o passivo, do passivo financeiro menos o ativo financeiro em 30 de abril e verificar se ao final houve uma piora desse quadro. E mais, também assumir obrigação não significa empenhar despesa. Assumir obrigação é celebrar um novo contrato, por exemplo. E é assim que é definido no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Né? Entende-se por assunção de nova obrigação. Ou seja, se ele empenha, por exemplo, no final do exercício, alguma despesa com INSS, isso não é assumir nova obrigação. Estou falando isso porque é o exemplo que eu tenho aqui. E eu estou considerando que isso não é assumir nova obrigação. Então, essa é uma matéria bastante polêmica. E eu estou fazendo essas considerações iniciais apenas para suscitar o debate, né? Ao menos por enquanto. Mas Vossa Excelência está questionando, porventura, a conclusão do voto do relator? Pois é, porque no voto do relator está apenas sendo analisado isso. O fato de, em 31 de dezembro, o passivo financeiro, ou seja, as obrigações de curto prazo, serem maiores do que o ativo financeiro, ou seja, disponibilidade em bancos, etc. Mas não é o único fundamento do voto do relator para a reprovabilidade das contas. Porque no final sobrou só esse fato. No final, todos os outros fatos... eu justifico como a afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade. A discussão é boa, senhor presidente, mas eu entendo, é um recurso de revista, foi um voto do conselheiro Fernando Guimarães, que propôs a irregularidade, e eu entendi que neste item deveria permanecer a irregularidade, como também concordei com a diretoria e com a manifestação do Ministério Público. Mas a argumentação do doutor Sérgio é válida, dá para se discutir sem dúvida alguma, se bem que neste aqui eu pretendo continuar da mesma maneira, a não ser que a maioria dos colegas me convença, né? Mas por hora ainda não estou totalmente convencido. Senhor presidente, com a palavra o conselheiro Ivens. Eu tive a oportunidade aqui de ver a instrução conclusiva da DCM e me parece que nesse caso aqui específico ela aponta uma evolução negativa do passivo financeiro justamente nesse período indicado pela LRF de 857.786, ou seja, teria evoluído, né, negativamente de 5.376.000 aproximadamente para 6.233.000. Então me parece que nesse caso específico está aqui demonstrado pela DCM, inclusive ela rebate os argumentos do município com relação à queda de arrecadação, enfim, tudo, e me parece, né, salvo o melhor juízo, que está bastante caracterizado aqui o descumprimento do artigo 42. Essa evolução em relação a 30 de abril, que é o final do primeiro quadrimestre, até 31 de dezembro. Certo. No meu caso é exatamente o contrário, há uma redução. Mas então, senhor presidente, por hora eu não vou entrar no debate, vou acompanhar, considerando que... Não havendo mais quem queira debater, ponho em voto. Conselheiro Fernando Guimarães? Na realidade, é só em reforço que eu consegui, porque o voto foi meu. Na realidade, eu que estabeleci um limite de 5% e nesse o déficit é 2,82%. Eu só vou até justificar por que eu mantive a regularidade na época, em função do que a gente chamava de conjunto da obra, né, conselheiro? Não só o déficit financeiro, mas também a evolução de janeiro para final do mandato, que era positivo mensalmente o superávit financeiro e passou a ser negativo. Então, só para não criar o presidente de que eu já modifiquei os 5%. Em relação à evolução do artigo 42, exatamente o que o conselheiro falou, e também
pela execução orçamentária, que apontou também o déficit financeiro, né? Então, só para justificar... Então, considero encerrada a discussão, passa a votação. Está aprovado o voto do relator. Senhor presidente, Pois não? eu gostaria de apresentar um voto divergente. Divergente. Considerando regular, tendo em vista que há, se não me engano, um pré-julgado dizendo que deve haver a análise em relação ao que o conselheiro substituto Sérgio falou, de que há sim de ser demonstrado analiticamente que houve assunção de obrigações sem a devida disponibilidade financeira. Eu acredito que a DCM, como costuma proceder, não deve ter feito isso. Então, Vossa Excelência terá um voto divergente. Senhor presidente, então, será que Vossa Excelência poderia então reabrir a discussão? Porque eu iria propor o seguinte: eu pediria vista. Reaberta a discussão. Obrigado. Eu pediria vista, e não vou relatar o meu hoje, então, e faço na próxima sessão um relato, quer dizer, faço o relato do meu e faço as considerações, se o conselheiro relator permitir. Vossa Excelência então pede vista do processo. Só consulto com o auditor Cláudio Canha se já vai antecipar o seu voto. Evidentemente que, como Vossa Excelência está substituindo o conselheiro afastado Fábio Camargo, possivelmente certo que estará na próxima sessão. Eu prefiro aguardar o retorno. Prefere aguardar o voto do retorno de vistas do conselheiro Sérgio Fonseca. Tá, ok. Então, vistas concedida ao auditor Sérgio Fonseca. Conselheiro Nestor Batista continua com a palavra. 812-100/14, Associação de Moradores de Tabatinga e Fazendinha, município de Tijucas do Sul. Recurso de revista. Primeira Câmara julgou irregular prestação de contas no valor de R$ 3.600 em 2007. Plano de trabalho, certidão liberatória de utilidade pública, certidão liberatória do tribunal. A petição recursal anexou a documentação faltante, motivo pelo qual DAT, pelo provimento do recurso de revista, com ressalvas, Ministério Público acompanhou, e a proposta do relator é pelo conhecimento e regularidade com ressalvas. Então, com ressalvas, está em discussão, votação, está aprovado. 91-6380/14, recurso de revista, interposto por Claudemir da Costa Batista, em face da decisão do Acórdão 4674-14, Primeira Câmara, que julgou pela negativa de registro do ato de inativação. Houve transferência para a reserva com tempo de contribuição de 25 anos, 2 meses e 8 dias e proventos aqui discriminados. A diretoria de atos do pessoal opinou pelo provimento do recurso e pela legalidade e registro, tendo em vista que este tribunal, ao julgar casos análogos, vem aceitando incorporação de tempo fictício no caso dos militares. Ainda ontem, na segunda Câmara, votamos processo semelhante. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso e a proposta do relator pelo provimento, julgando legal e determinando o registro. Então, pelo provimento do recurso de revista, está em discussão, está aprovado. O protocolo 552-426-14, município de Palmas, recurso de revista, interposto pelo gestor Hilário Andrasco, por meio do qual pretende reforma do Acórdão 3054-14 da Primeira Câmara. Os apontamentos originam-se dos autos 240-601-12, em expediente de inspeção in loco, realizada por servidores da DICAP, na qual foram apuradas inúmeras impropriedades na gestão da Prefeitura e da Câmara de Palmas. Após a instrução processual, devidamente citados, a decisão foi proferida.
Senhor presidente, a questão só de Crume, o pessoal estava vendo aqui de xereta e vendo o voto, o relatório do conselheiro Nestor, e fiquei que esse era envolve aquele relatório de inspeção em Palmas, na qual foram aplicadas uma série de multas que o gestor conseguiu reverter, pelo menos em princípio, em juízo, as multas. Mas o meu medo é que essa decisão possa implicar na regularidade dos contratos de pagamentos autônomos. Então, eu solicitaria a vista do protocolado. Ok. É só para justificar o pedido de vista. Vossa Excelência já estava iniciando uma discussão. Não, era só pedir. É justificar o pedido de vista. Então, sem oposição do relator, vistas concedidas ao conselheiro Fernando Guimarães. O protocolo (425.076/14) trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Paraná, Sindesp Paraná, contra o acórdão 2219/14 do Pleno, que julgou improcedente representação da Lei 8666 no protocolo 243.116.13 e revogou a medida que determinava a suspensão cautelar da concorrência pública 1381/2012, promovida pela Sanepar, o acórdão 1101/13 do Pleno. Eu apenas lembro que foi concedida liminar, posteriormente foi revogada, e no mesmo sentido, quando eu estava afastado do tribunal por alguns dias, o conselheiro Fernando Guimarães, atendendo um pedido semelhante, porém, de outras empresas que haviam participado do certame, concedeu uma outra medida liminar. Aliás, nós estamos tendo um desfile, não é, de liminares. Aqui é o sindicato, quando Vossa Excelência estava na corregedoria, por ser o mais antigo, acatou um outro pedido e deferiu este pedido liminar. Não. Quando eu estava na corregedoria, me dei por impedido. Vossa Excelência foi impedido. Eu estava ausente ou afastado por alguns dias e o conselheiro Fernando Guimarães assumiu a corregedoria. Então, este eu havia concedido a liminar e posteriormente revogado. Houve um outro pedido que foi concedida a liminar do conselheiro Fernando Guimarães. Então, na realidade, sem fazer uma leitura muito extensa, já que eu teria que me alongar bastante, aqui é fácil, é acolher parcialmente, declarando a nulidade do acórdão 2219 do Pleno, na parte em que julgou o mérito da representação. Porque naquela oportunidade, ao conceder a liminar, nós, para que tivéssemos ganho de tempo até, entramos na discussão do mérito. E a parte alega que aí não teve oportunidade de se manifestar. Motivo pelo qual, então, neste, eu estou propondo a nulidade do acórdão, determinando a realização de novo julgamento quanto ao mérito para que não haja cerceamento das partes. Então, pela procedência dos embargos, para efeito de rejulgar a matéria. Para julgar a matéria. A discussão está aprovado. O protocolo 94.7730/14, município de Cornélio Procópio, agravo interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de rescisão proposto por Edmar Calovi e Frederico Carlos de Carvalho Alves, para modificar o acórdão 3781/14, que julgou procedente representação da Lei de Licitações com aplicação de multa do 87.4, alínea G, da Lei 113/2005, para cada recorrente, bem como multa proporcional ao dano de 20% sobre o valor contratado solidariamente, em virtude das exigências excessivas e desnecessárias do edital de pregão presencial 114/2013,
ocasionando afronta ao caráter competitivo do certame. O agravo alega de que não houve má-fé, comprovado pela documentação anexada, e que a multa de 20% aplicada é exacerbada e configura locupletamento ilícito, contrariando a jurisprudência deste tribunal. E cita Acórdão 315919/13. Recebido o agravo, este relator entendeu ser inviável o juízo de retratação, uma vez que os fundamentos apresentados não encontram amparo nas hipóteses previstas no artigo 77 da Lei Complementar 113/2005. Assim, o agravo deve ser conhecido, uma vez que trata-se do meio procedimental adequado para atacar decisões monocráticas de conselheiro, artigo 75 da Lei Orgânica, e foi tempestivamente interposto. Após criteriosa análise do presente feito, observa-se que os novos elementos de provas trazidos pelo recorrente podem alterar a decisão consubstanciada no acórdão rescindendo, no que tange à aplicação da multa proporcional ao dano. Desta forma, vislumbra a possibilidade de ser recebida a rescisória nos termos do artigo 77(2) da Lei Complementar 113/2005. Assim, voto pelo conhecimento e provimento do presente agravo para reformar o despacho 363814, de modo que seja recebido o pedido rescisório, a que se refere os autos 802.05814. Pela procedência do agravo, está em discussão? Está aprovado. O protocolo 550.113/14 é uma consulta. Eu me recordo, senhor presidente, que Vossa Excelência havia solicitado vistas, haja vista que, ao responder ao Sercontel, nós estaríamos trazendo uma resposta abrangente para vários segmentos do Estado. E também não temos quórum qualificado. E não hoje. temos quórum qualificado, temos, não é? O número é que, já temos que temos quórum auditores gabaritado. de primeira linha aqui. Senhor presidente, então, para facilitar a questão regimental, eu solicito vista do protocolado, até faço um estudo também. Então, vistas concedidas ao conselheiro Fernando Guimarães. E tem o protocolo 209.180/12, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, prestação de contas de 2011. A Diretoria de Contas Estaduais concluiu pela regularidade com recomendações. Todavia, ressaltou que foram verificadas irregularidades no decorrer do exercício, sendo tais fatos julgados nas tomadas de contas extraordinárias 67.403/12 e 638.504/11, já transitadas em julgado. Para a unidade técnica, contudo, a manifestação pela irregularidade e a consequente aplicação de sanções na presente prestação de contas, tendo por base fatos os quais já foram julgados irregulares pelo tribunal, implicaria em bis in idem, razão pela qual opinou pela regularidade das contas ora em exame. O Ministério Público manifestou-se pela irregularidade, apontando que as irregularidades detectadas maculam de forma incontornável a presente prestação de contas. De acordo com a douta Procuradoria, o que importaria em bis in idem seria apenas a nova condenação de devolução de recursos ou a imputação de novas sanções administrativas em face dos mesmos fatos. Faço ainda uma argumentação
lembrando, esse é bom lembrar, não é só argumentar e não dizer. Faz-se necessário pontuar a existência de 2 tomadas de contas extraordinárias julgadas irregulares e devidamente transitadas em julgado, que dizem respeito a impropriedades constatadas no exercício financeiro de 2011. A. Tomada de contas extraordinária 67.403.12. Irregularidade refere-se ao pagamento de adicional de titulação a 7 professores e ao ex-diretor da instituição, com base na Resolução 3/2007 da FAFIPAR, que concedeu a referida gratificação de percentual de 45% sobre vencimentos dos professores, contrariando a Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei 9.394/96. E, por este motivo, o Acórdão 38.27.12 do Pleno, voto do conselheiro Fernando Guimarães, determinou a devolução do montante de R$ 367.890,16 por parte do gestor da universidade e aplicação de diversas multas aos gestores das contas. B. Tomada de contas extraordinária 63.854/11. Irregularidades na elaboração de projeto básico de arquitetura e projetos complementares, visando a edificação de 10.000 metros quadrados para a implantação do novo campus da FAFIPAR. O Acórdão 2412/13 determinou o ressarcimento do montante de R$ 246.600, além de aplicar diversas multas aos gestores das contas. O voto desta feita foi do conselheiro Caio Márcio. Deste modo, tais irregularidades, de fato, maculam a presente prestação de contas, como acertadamente apontou o douto professor Eliseu Correia, procurador do Ministério Público de Contas. Contudo, em virtude da vedação de se repetir a mesma penalidade, deixo de aplicar qualquer nova sanção em face dos fatos já julgados. Diante do exposto, voto pela irregularidade das contas apresentadas pela Unespar, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá, relativas ao exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Antônio Alpendre da Silva e do senhor Mauro Estival, ambos diretores da entidade. Então, pela regularidade, pela irregularidade das contas, exercício 2011. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, o douto plenário, pauta atendida. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes desse Tribunal Pleno, tenho na pauta recurso de revista ministerial 101.297/2014, eu solicitaria a retirada de pauta em função da retificação da publicação, que é município de Santa Helena e não município de Maria Helena. Até poderia votar o processo, mas conhecendo o Ministério Público e o procurador que fez o recurso, aguerrido na questão processual, então, para evitar a alegação de nulidade, eu solicito a retirada de pauta. Está retirado de pauta. O 102.332/2014, também o recurso ministerial contra a decisão da segunda Câmara, em que negou o registro, a aposentadoria da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Isso já é um fato já conhecido tanto das câmaras como do Tribunal Pleno, e o Ministério Público se insurge sustentando o provimento do recurso e o seu provimento com a negativa de registro.
Acho que o relato desse processo, só declinando as fundamentações das razões de decidir das câmaras e do Pleno, que seria que o fato de existir a DIN não tendo concessão de liminar suspendendo eficácia e vigência da lei, em função da ausência de manifestação de mérito ainda na DIN 1814, e também os princípios de presunção da constitucionalidade e da segurança jurídica, eu conheço do improvimento, mantendo essa decisão pela legalidade, com aquelas recomendações e observações, e que se houver modificação da decisão, da situação jurisdicional junto ao Supremo, em controle concentrado, que haja a retificação dos atos, se for o caso. É o relatório com a proposta de voto, conhecimento e improvimento. Estou pelo improvimento do recurso. Está aprovado. Os demais processos, ou encontros com vista, e se eventualmente tenham sido devolvidos nesta data, eu solicito que permaneça adiado. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor Pleno. Agradeço ao conselheiro Fernando Guimarães. Passo a palavra ao conselheiro Ivens Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse Tribunal Pleno, inicio a minha pauta com os processos que solicitei inclusão nesta pauta. Certidão liberatória 113.6/14 do município de Prado Ferreira. Pedido do prefeito, senhor Silvio Antônio Damasceno, em razão da impossibilidade de sua obtenção via eletrônica. Basicamente, senhor presidente, demais conselheiros, o que ocorreu aqui foi que houve aquela famosa questão da não alimentação do sistema. Nesse caso específico, havia o atraso a partir do mês de janeiro de 2014. Numa segunda manifestação da DCM mais atualizada, verificou-se que o atraso estaria no mês de fevereiro, a partir de fevereiro de 2014. Ainda a Diretoria de Contas Estaduais e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal apontam o não atendimento ao Acórdão 1718/2008 em processo de representação em que foram apuradas irregularidades no quadro de pessoal. O Ministério Público foi favorável, demais unidades foi contra justamente pelos motivos apontados pela DCM, e as demais unidades foram favoráveis. Analisando inicialmente o óbice apontado pela DICAP e pela Diretoria de Execuções, o que eu verifiquei é que nesse processo indicado, que realmente era uma representação, foi anexado um outro processo desse mesmo município, que justamente dava origem à irregularidade que foi tratada, e nesse processo, penso, onde estava sendo tratado justamente o objeto dessa irregularidade, foi proferido pelo corregedor à época, por sinal Vossa Excelência, um despacho que recebeu documentos e suspendeu por 30 dias o prazo de impedimento da certidão liberatória. Então, por esse motivo, o despacho é de dezembro do ano passado, por esse motivo eu dou por superado, ainda que temporariamente, esse óbice. Com relação à alimentação do sistema, as discussões têm sido grandes nessa corte, mas nesse caso aqui específico houve o fechamento do exercício de 2013 no sistema SIM-AM, o atraso verifica-se a partir de fevereiro e, acompanhando a jurisprudência pacífica, ou melhor, quase pacífica dessa corte, nessas condições, a minha proposta é pelo deferimento do pedido de certidão liberatória. Pelo deferimento? Deferimento. Deferimento. Está aprovado. O caso seguinte, senhor presidente, é o do município de Prado Ferreira, município de Jussara, aliás, 106.54.86.14, a situação é idêntica com relação às informações dos sistemas, apenas o atraso é de julho e de agosto do ano de 2014. Então ele está numa situação até mais favorável, eu diria quase que ele está praticamente numa elite dos municípios com relação à alimentação do sistema. Igual a ele, temos apenas em torno de 60 municípios que estão justamente nessa situação de alimentação do sistema já no exercício nos meses de julho e agosto de 2014. Então, acompanhando também a jurisprudência dessa Corte, a minha proposta, divergindo da DCM e do Ministério Público, é pelo deferimento da certidão. Pelo deferimento do pedido de certidão, está aprovado.
Ainda o processo que solicitei inclusão em pauta, 34.904.15, é um processo formulado, é um requerimento de prorrogação de licença para tratamento de saúde em pessoa da família, formulado pelo ilustre procurador, Dr. Gabriel Guileger, pelo período de 9 dias a partir de 15 de janeiro, conforme laudo médico juntado ao processo. Todos os pareceres e manifestações são favoráveis, e esse também é o voto, pelo deferimento da prorrogação conforme pretendido. Então, pelo deferimento da licença, está aprovado. Tenho na minha pauta publicada 2 processos que encontram-se com vistas. Tenho a execução orçamentária 109.6438.14 do Fundo Especial de Controle Externo desta Corte, referente ao mês de novembro de 2014. Controladoria Interna e a Diretoria de Contas Estaduais manifestaram-se pela regularidade, o Ministério Público não se opôs a esse juízo e o voto acompanha as manifestações pela regularidade da execução orçamentária e financeira do mês de novembro de 2014 desta Corte. Então, pela regularidade das contas, está aprovado. A seguir, eu tenho o recurso de revista 68.1036.13, que é interposto pelo senhor José Marcos Pessoa Filho, presidente da Câmara Municipal de Jaguaraíva, em virtude da decisão da primeira Câmara, no acórdão 344613, que julgou irregulares as contas do Poder Legislativo desse município referente ao exercício de 2012, em razão da falta de publicação e divulgação de informações de natureza orçamentária e financeira, e aplicou ao gestor a multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar. No decorrer desse recurso da instrução, excepcionalmente foi colhida uma nova manifestação do município e as manifestações são todas da DCM do Ministério Público pelo improvimento do recurso. Eu vou, senhor presidente, ousar divergir dessas manifestações. Na verdade, nós estamos falando do município de Jaguaraíva, que, conforme eu apurei junto ao site do IBGE, contava no site de 2010 com aproximadamente 32 mil habitantes, projetado para 2014, 34 mil aproximadamente, ou seja, em 2012 ele estava abaixo do limite de 50 mil habitantes, que justamente é o parâmetro utilizado pelo artigo 73B, inserido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu um prazo de 4 anos para exigência desta divulgação por meio eletrônico. Não estamos falando da publicação dos relatórios, mas sim apenas da divulgação pela internet dos resultados orçamentários e financeiros. Então, eu entendo que em 2012 ainda não estava vigendo esta exigência. Eu cito no meu voto diversas decisões da primeira Câmara em que essa situação foi reconhecida. A excepcionalidade desse recurso, da situação desse processo, é que, no afã de proceder a essa regularização, a Câmara Municipal procedeu a uma divulgação equivocada de alguns dados referentes ao balanço financeiro e ao balanço patrimonial. Com relação ao balanço financeiro, a diferença de aproximadamente 62 mil, ao balanço patrimonial, 86 mil. A defesa que foi feita pelo município em fase instrutória, excepcional nesse recurso, foi de que, com relação ao balanço financeiro, haveria receitas e despesas extra-orçamentárias que teriam sido reconhecidas, e com relação ao balanço patrimonial, o município reconheceu um problema de sistema na comunicação de dados com a página da internet. Por esse motivo, entendendo errôneas essas informações, a DCM e o Ministério Público são pela irregularidade. Eu entendo que, em primeiro lugar, que são justificáveis as dificuldades do município. Me parece que não houve nenhum dolo, nenhuma atitude de ocultação de valores. Os valores que constam na contabilidade batem com os valores do SINAEM, tanto que a própria DCM confirma isso na sua manifestação, na última manifestação em grau de recurso. Mas, em última análise, o que me parece é que, se nós estamos diferindo o prazo de exigência dessa obrigação
para o exercício de 2013, e aqui nós tratamos de 2014, me parece que um eventual erro nessa publicação também não pode ser prejudicado, uma vez que partimos do pressuposto que essa publicação, essa divulgação pela internet não era obrigatório. Então me parece aqui que seria o caso de apenas uma ressalva com relação a esse equívoco no envio dos dados para a divulgação na internet, mas que me parece não é o caso efetivamente de irregularidade das contas. Então, resumindo, senhor presidente, o meu voto é pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgadas regulares as contas, ressalvando-se a publicação de dados do balanço patrimonial e do balanço financeiro, divergente daqueles lançados no nosso sistema SIM-AM. Pelo provimento do recurso, convertendo irregularidades em ressalvas. Está em discussão? Está aprovado. Processo seguinte, eu tenho 2 projetos de resolução que eu mantenho adiados, até pela nossa dificuldade momentânea de quórum. Os 2 seguintes. Os 2 seguintes, isso, mantenho-os adiados. 103, 44, 91, 14, 103, 45, 99, 14. Passo então ao relato da prestação de contas anual 2038-2014 da Companhia Paranaense de Gás, responsável o senhor Luciano Pisato, referentes ao exercício de 2013. A Diretoria de Contas Estaduais, em sua última manifestação, concluiu pela regularidade das contas, ressaltando a existência de processo de tomadas de contas extraordinária, número 670-63413, em trâmite nesta Corte, decorrente de achados de fiscalização apontados no relatório do primeiro semestre de 2013. O Ministério Público, inicialmente, solicitou que o processo fosse sobrestado até a decisão dessa tomada de contas ou que a ela fosse apensado. Por despacho, eu deixei de acolher essa proposta e o Ministério Público, então, em nova manifestação, acolhendo as justificativas do despacho, opinou também pela regularidade. Uma questão só de economia, se o relator não se opuser, eu solicitaria a vista desse protocolo. Posição, vista concedida, Vossa Excelência. Era o que constava, agradeço, senhor presidente. Agradeço, conselheiro Ivens Linhares. Passo a palavra ao auditor, conselheiro substituto Sérgio Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhoras secretárias, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 3420403, que trata da prestação de... Senhor presidente, pela ordem. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, já gostaria de adiantar pedido de vista. Não havendo oposição do relator, está concedida a vista ao conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro substituto Tiago. Processo seguinte, 206-46406, recurso de revista interposto pela Paraná Previdência em face do acordo 50406 da primeira Câmara. Pela decisão impugnada, o tribunal negou o registro e inativação da servidora Rosana Xavier Ourives Fernandes, datiloscopista da Polícia Civil do Estado do Paraná. O processo esteve sobrestado até que o tribunal procedesse à análise do pré-julgado. Ficou, então, pacificado o entendimento de que os militares ou servidores que exercessem atividade de risco teriam direito à aposentadoria com proventos integrais pela Lei Complementar Federal 5885, requerendo a reforma do acordo. Integrais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 290405. Então, a matéria está pacificada, as manifestações são pelo provimento do recurso, a fim de que se proceda ao registro da aposentadoria. Então, é o voto acompanhando manifestações uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público. Então, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso. Está em discussão? Está aprovado. Processo 3715712, recursos de revista interpostos pelos senhores Daniel Lúcio Oliveira de Souza, Maria Angélica Lobo Leumil e Jailson Pereira Santos, respectivamente diretor administrativo e financeiro, chefe do departamento financeiro e chefe da divisão de acompanhamento contábil da administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, nos exercícios de 2007 e 2008, em face do acórdão
1234/12 do Tribunal Pleno. Pela decisão impugnada, o Tribunal considerou procedente tomada de conta extraordinária em razão de irregularidade no controle da disponibilidade financeira depositada na conta 53368, agência 02593, junto ao Banco do Brasil, identificados nos exercícios de 2007 e 2008, que consistiram em 14 operações de bloqueio judicial, posteriormente estornadas pela instituição bancária, sem o necessário respaldo documental. Pela decisão, o Tribunal condenou os recorrentes a solidariamente restituir as atualizações monetárias que deixaram de ser exigidas do Banco do Brasil quando da devolução dos valores pela instituição bancária, bem como aplicou a multa do artigo 87.4G da Lei Complementar Estadual 113/2005, 14 vezes para cada responsável, além da multa de 10% do valor do dano, nos termos do artigo 89, parágrafo 1º, inciso 2º da nossa lei orgânica, para cada um dos responsáveis. Em termos concretos, conforme informação da Diretoria de Execuções da peça 30, a diferença de correção monetária, o rendimento dos recursos que deveriam ter sido cobrados pela administração ao Banco do Brasil, atualizado em 30 de 4 de 2012, seria de R$ 3.416,22. Isso o total dos rendimentos desses 14 bloqueios que foram bloqueios judiciais. Foram feitos os bloqueios posteriormente devolvidos. Entretanto, acrescidas as 14 multas, cada responsável teria de devolver o total de mais de R$ 40 mil. Quer dizer, as multas foram superiores a R$ 40 mil, quando o valor que deveria ser devolvido era de 3 mil. Em seus recursos, os responsáveis alegam, em síntese, que a correção monetária não poderia ser exigida, porque a conta bancária criada apenas para depósito de valores sujeitos a bloqueio judicial pela Justiça do Trabalho não possibilitava a aplicação desses valores, ou seja, não eram disponibilidades, eram recursos bloqueados de acordo com determinação judicial. A terceira inspetoria de controle afirma que, embora quem efetivamente faça o registro na conta seja o Banco do Brasil, a administração tem a responsabilidade de ficar atenta às indisponibilidades, devendo fazer essas constarem em lançamento contábil. A Diretoria de Contas Estaduais, a peça 55, acompanha a manifestação da terceira inspetoria. O Ministério Público de Contas, peça 59, mantém o posicionamento pela irregularidade, porém propõe a aplicação de apenas uma multa a cada responsável e não 14, esse é o relatório. Passo ao voto. Cito o trecho do fundamento, do voto que fundamenta o acórdão. Então, estou transcrevendo o trecho do acórdão. Verso presente expediente sobre comunicação de irregularidade apresentado pela terceira Inspetoria de Controle Externo, na qual informa ter constatado na administração dos postos de Paranaguá e Antonina, nos exercícios de 2007 e 2008, de irregularidades no controle de disponibilidade financeira depositadas na conta já mencionada. A conta é específica para a realização de bloqueios judiciais. Indagada sobre essas, estou saltando os trechos, indagado sobre essa situação, a chefe do Departamento de Planejamento buscou esclarecer que o recurso financeiro retornar à conta bancária, à conta corrente de movimentação, anexando documentação comprobatória. No extrato bancário constam as respectivas devoluções sob o histórico 669, devolução. E então continuo e foi considerado que o fato acima narrado demonstra que os recursos são retirados da conta corrente da APA sem base documental que justifique sua saída e permanecem durante meses fora do domínio da instituição, sem que esta tome qualquer providência visando a sua devolução. Esse procedimento caracteriza dano, considerando que os recursos financeiros são restituídos sem a devida correção. Bem, então eu faço as considerações. No caso em tela, a conta bancária referida é específica para bloqueios judiciais, ou seja, a indisponibilidade gerada por motivo alheio à atuação dos gestores da APA. Decorre de ato impositivo ou ordem judicial. Não há, portanto, má-fé dos gestores. O bloqueio momentâneo não configura malversação de recursos, apenas, se for o caso, poderiam ser registrados contabilmente. A conta bancária em questão destina-se tão somente a reserva de recursos para o custeio de condenações judiciais sem que haja vinculação de investimentos. Desse modo, ainda que não sujeitos a bloqueio, os recursos não são aplicados, razão pela qual o presente fato não evidencia qualquer dano. Corroborando esse entendimento, a peça 2, páginas 6 e 7, verifica-se que os depósitos questionados pelas instruções desse tribunal dizem respeito a bloqueio judicial, confirmando, portanto, a destinação dessa conta. O sistema de Banseju, e aí eu transcrevo, quer dizer, esses depósitos são determinados via sistema do Banco Central, né, o Bansejude, e eu me valho de uma didática explicação feita pelo Tribunal de Contas
pela Corregedoria Geral do Tribunal de Contas, pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, localizado na internet, um esclarecimento didático sobre o sistema Bacen-Jude elimina a necessidade do juiz enviar documentos, ofícios, requisições na forma de papel para o Banco Central, toda vez que necessita quebrar sigilo bancário ou ordenar bloqueio de contas correntes. As requisições são feitas através de site próprio da internet, onde o juiz tem acesso por meio de senha que lhe é previamente fornecida. E assim por diante explica como é que funciona um comando do juiz bloqueia. Assim não reputo correto, com a devida haver, condenar os responsáveis da devolução. Bem, e aí continuo os esclarecimentos, a fundamentação do voto, mas basicamente é isso. E lembro também que essa obrigação de aplicar as disponibilidades da conta movimento, isso se aplica especificamente nas transferências, não necessariamente a esses recursos pequenos que são manejados diariamente pela administração, de forma que eu estou dando provimento ao recurso para julgar julgar regular a tomada de conta extraordinária, regular com ressalva apenas para que seja determinado que se proceda ao ajustamento e à especificação dos lançamentos contábeis e a um controle dessa conta, né? Mas se houve falha, foi meramente formal e estou dando provimento, portanto, ao recurso de revista para afastar qualquer condenação à devolução e também as multas, evidentemente. O seu provimento é total? Eu vou propor, porque esse controle já é feito, né? Eles têm os lançamentos. A única coisa que poderia, em vez de ser a regularidade plena, a regularidade com ressalva. Ele pede que seja afastado a condenação, portanto, estou dando provimento total nessa parte da condenação para julgar as contas regulares. Não está em discussão o voto de Vossa Excelência, que é pelo provimento do recurso de revista. Está aprovado. Senhor presidente. Para discutir, o conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, pelo que entendi, os bloqueios são originários de sentenças trabalhistas, se salvo engano. São basicamente determinações da Justiça do Trabalho. E isso é deslocado, então, para uma conta específica e fica indisponível para a administração. Isso eu entendi. Eu só gostaria de saber se existe algum procedimento no tribunal, porque se houve uma sentença trabalhista, houve dano erário. Alguma coisa foi feita de forma irregular e resultou numa sentença em desfavor da administração dos postos de Paranaguá e Antonina. Isso não foi... Esse fato está sendo objeto de apuração? Esse fato não foi apurado aqui. Na verdade, esses bloqueios, posteriormente, houve o desbloqueio. O que está se questionando tendo havido o desbloqueio e tendo havido a devolução, por que a administração não cobrou, digamos, do Banco do Brasil a correção desse valor, que permaneceu lá por algum período? E isso foi constatado em 14 operações de desbloqueio. Houve o bloqueio, posteriormente o juiz determinou o desbloqueio e isso ficou nessa conta apartada, não aplicado. Basicamente, ou seja, nesse caso aqui não está falando nem de... não estão sendo tratadas essas reclamações trabalhistas. Está sendo tratado o simples fato disso ter sido devolvido sem correção monetária pelo banco. Na verdade, se fosse o caso, deveríamos determinar a APA que cobrasse eventualmente do Banco do Brasil essa devolução, né? É isso, não está sendo analisada aqui a reclamação trabalhista. Senhor presidente, eu não diverjo quanto ao mérito, mas acredito que deva ser, então, a inspetoria responsável pela fiscalização da APA que proceda a verificação do que ocorreu para que fossem editadas essas sentenças trabalhistas que resultaram em prejuízo. Isso seria uma proposta de voto de Vossa Excelência divergindo do... Não, eu acompanho o mérito, apenas sugeriria acrescer a determinação à inspetoria responsável. O relator aceita a sugestão do... Eu não teria dificuldade de acertar, mas eu tenho a impressão que a inspetoria vem fazendo um trabalho tão minucioso que ela já vem acompanhando isso, né? Seria assim, uma determinação de ofício que não estaria... não seria objeto... Mantida a sugestão pelo conselheiro Cláudio Canha, a Vossa Excelência eu vou me permitir achar, em princípio, que não é necessário, né? Então, posso colocar em votação o voto de Vossa Excelência agregado da sugestão do seu colega?
Se os conselheiros acharem que deve ser incluído, mas em princípio eu pediria desculpa, mas não vejo razão para... Não aceita a sugestão do seu colega. Em princípio não vejo necessidade. Vossa Excelência mantém, conselheiro? Mantém a sugestão? Então, posso considerar o voto de Vossa Excelência, conselheiro Cláudio, como um voto divergindo nesse específico ponto. Ok. Então, por 5 votos a 1, está aprovado o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. O processo seguinte, 214.75613, recurso de revista interposto pela senhora Rosivane Terezinha Fayon, presidente da Câmara Municipal de General Carneiro, no exercício de 2011, em face do A4 45713 da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas da entidade do órgão, devido a diferenças injustificadas no ativo permanente em relação aos dados informados no SIM-AM. Esse recurso, a senhora responsável alega em síntese que a divergência decorreu de erro na transposição de saldos. A Diretoria de Contas Municipais, em nova consulta à prestação de contas de 2012, afirma que não há divergência entre os valores informados no SIM-AM e o constante da contabilidade da entidade, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso. No mesmo sentido, ao Ministério Público, e no mesmo sentido é o voto do relator pelo provimento do recurso, para que as contas sejam julgadas regulares com ressalva. Pelo provimento do recurso, está em discussão, votação, e está aprovado. Senhor presidente, tem mais um processo que diz respeito àquela questão que já mencionei no início da sessão, que é do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e um outro processo solicito que fiquem adiados. 424, né? O 424.67314 e, por gentileza, também o seguinte. Vossa Excelência pede adiamento. Solicito adiamento. Concedido. Obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a relatar. Agradeço. Passo a palavra ao conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Tomada de contas ordinária, que está na minha pauta, ainda encontra-se em vistas. O recurso de revista 8905-1413, eu vou solicitar o adiamento dele, senhor presidente. Está adiado. O processo seguinte, 5084-14, e ainda o recurso de agravo 4546-4308, foram os dois indevidamente incluídos na pauta, e eu solicito sua retirada. Estão retirados. O processo 475-456-14, que me foi devolvido pelo conselheiro Ivens Linhares, eu solicito o adiamento regimental. Está adiado. Passo ao processo 4877514, que trata um pedido de concessão de 30 dias de férias à excelentíssima senhora procuradora Elisa Ana Zenedin Kondo Langley, referente ao exercício de 2009. Essas férias já foram gozadas entre 13 de maio e 11 de junho de 2014. Os pareceres são pela concessão, e o voto, então, acompanha os pareceres pela concessão das férias requisitadas. Pela concessão, aprovado. A pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, não havendo mais cumprida, melhor, a pauta estabelecida, nada mais havendo a tratar, deixo a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão, ficando marcada a próxima para a próxima sessão ordinária, para o dia 29 de janeiro, quinta-feira, no horário regimental. Agradeço, uma boa tarde.